Eu só controlo a quantidade de açúcar, mas eu gosto de comer coisas doces, né? E gosto de comer coisas salgadas também. Quem não gosta? Eu sou ser humano também. Então não é porque eu sou um consultor Herbalife que eu não gosto de comer as coisas saborosas e que não são saudáveis. Porque o nosso corpo, o nosso paladar, o nosso cérebro, ele busca ingerir excessos de gordura, de açúcar e de sal. E a indústria hoje desse tipo de alimento, ela é muito inteligente. Eles exatamente colocam esses... Isso é muito importante que eu estou falando. Eles colocam esses aditivos nos alimentos exatamente para fazer com que as pessoas comam isso, se tornem clientes deles, né? Exatamente para as pessoas ganhar mais peso, e quanto mais peso a pessoa ganhar, mais ela vai consumir aquilo. Entende? Uma pessoa de 50 quilos consome uma quantidade de alimentos. Uma pessoa de 100 quilos, de 150 quilos, ela consome o dobro ou o triplo de alimentos. Você mesmo falou outro dia, quando nós começamos a treinar, que uma pessoa que nem eu, 90 quilos, todos precisam ingerir 30 gramas. Não. É assim, ó. O que é recomendável, que os especialistas recomendam, nutrólogos, nutricionistas, é uma quantidade de proteína diária por quilograma de peso. Então, a pessoa que é ativa fisicamente, não o fisiculturista. O fisiculturista é um padrões caso à parte. normais. Padrões normais. 1,5 a 2 gramas de proteína por quilograma de peso. Então, a pessoa de 50 quilos deveria comer em torno de 100 gramas de proteína. A pessoa de 100 quilos, eu peso 96, apesar de parecer magro, eu peso 96 quilos, pela minha estatura também. Deveria comer, se comesse 2 gramas de proteína por quilograma de peso, daria então cerca de 180 gramas, 190 gramas de proteína. E aí tem um outro porém. As pessoas dizem, então eu vou comer carne e vou comer um monte de carne. Não, o nosso corpo ele aproveita... Estou falando também coisa científica. Dado técnico. Aqui, dado técnico. O nosso corpo ele aproveita, se tu for olhar assim, uma quantidade de aproveitamento proteico, em torno de 25 a 30 gramas por refeição. Então, a coisa mais inteligente a ser feita é fracionar essa quantidade de proteica. É comer várias vezes por dia essa quantidade de proteínas, exatamente para o nosso corpo conseguir aproveitar essa proteína, porque a proteína, que lembra que eu te falei da sarcopenia, da massa magra, é a proteína que mantém massa muscular, que faz com que a gente ganhe massa magra e que a gente não tenha esse problema. E, inclusive, sacia mais a fome, porque o que mais sacia a fome é a proteína. Então, por isso que os nutricionistas, ou a gente sai com um cardápio que vai das 6 horas da manhã até as 10 da noite com refeições... Os nutricionistas... Só que não é revelado esse segredo, que a absorção é pequena. Sim. Come, vira apenas massa... pasta alimentar e não se é transformado. Os nutricionistas eles fazem faculdade exatamente para isso, né? Inclusive na Herbalife a gente tem muitos nutricionistas que fazem parte do conselho científico, médico, a gente tem nutrólogos, a gente tem na Herbalife PhDs, inclusive eu já tive treinamento com o Prêmio Nobel de Medicina. A gente tem treinamento com os tops, às vezes até a nível de planeta, porque tipo a gente acabou de voltar no Rio de Janeiro com um treinamento desse nível, né? Então a gente tem essas informações. E a gente passa isso para os nossos clientes. Não tanta coisa técnica, senão acaba aqui confundindo. Então, se o nutricionista ele fala, você tem que comer isso, isso e isso, é porque ele já tem isso estudado, pensado, e ele passa essa parte para o cliente, que fica mais fácil das pessoas entenderem. Agora, em relação aos produtos Herbalife, hoje tem muito nutricionista que recomenda, e a gente tem inclusive já tem muitos estudos científicos, né? Da eficiência dos produtos Herbalife como substitutos eficazes de refeições. Então, por isso que nós, lá em casa, a gente, pensando nessa parte da proteína, nós solucionamos o nosso dia com os produtos da Herbalife, pensando nessa parte proteica e não tão calórica. Porque se você for comer proteínas, por exemplo, tem proteínas, né? Ovos, tem a carne, enfim, o frango, esse tipo de alimento. Nós tinha falado. Mas não é tão fácil de você fazer esse tipo de refeição em todos os momentos. Então, aí que entra essa parte dos suplementos. Essa parte mais prática. Aqui você citou produtos de origem animal, mas nós tinha falado do feijão, que também é uma fonte de proteína bastante equivalente a um pedaço de carne. Exatamente.
do mesmo valor, né? E isso existe na composição dos produtos da Herbalife? Os produtos Herbalife, eles são todos eles de origem vegetal. Exatamente. Então, se você, por exemplo, comer feijão, lá vai ter, no feijão tem proteínas, tem carboidratos, tem fibras. Assim são feitos os produtos Herbalife. A fórmula deles é exatamente, eu não me preocupo com essa parte, porque tem lá os cientistas que cuidam dessa parte. Mas os produtos Herbalife, eles são, inclusive agora tem os novos produtos, que eles são sem glúten, sem lactose e sem nenhum resquícios de animal. É só vegetal realmente. Tem diferença, Juvan, lá eu tinha falado antes de resistência na box, né? Uhum. E a musculação musculação, é peso, enfim, é diferente, são setores diferentes. A tua academia trabalha mais uma parte de resistência, como é que funciona isso? Assim, a nossa academia ela é um modelo de treino que a gente usa o cross-training, que é entre aspas, vamos pensar assim, um treino militar, né? Que os militares fazem, digamos assim. O cross-training, o CrossFit, que é uma marca, o CrossFit, então se alguém quiser de falar que tem CrossFit, é mentira, não tem CrossFit. CrossFit é uma marca que as pessoas que têm CrossFit, elas pagam royalties para o CrossFit, que é uma marca. As pessoas do CrossFit usam o cross-training dentro das academias, é um modelo de treinamento. Esse modelo de treinamento a gente trouxe na época, já são praticamente 3 anos, dentro da nossa academia, porque eu fui fazer esse tipo de treino e eu vi o resultado que eu tive eu treinando. Eu pensei assim, nossa, é diferente do que eu já via. Porque nós trabalhamos força, resistência, equilíbrio, coordenação e geralmente são com pesos livres. Nada contra quem treina em academia com os pesos, com as máquinas. Que faça musculação com musculação. A musculação ela é extremamente importante, é um exercício seguro e nós também na nossa academia nós temos musculação. Quando você faz um exercício com peso, você vai carregar esse peso, é uma resistência, você está fazendo uma musculação. Porém, nós temos treino e tu vai perceber que além da força, tu vai precisar um pouco mais de resistência. Então eu vou te citar um exemplo assim, por exemplo, se você vai fazer um treino de força somente, tu vai carregar um botijão de gás, você consegue carregar o botijão de gás, porque você tem força. Mas se você carregar o botijão de gás e fizer 400 metros, tu precisa de resistência. Então tu tem que trabalhar força e resistência. Então, se o que a gente faz. Carregar esse botijão de gás por 400 metros, aí fica um pouquinho mais difícil também. Então tu precisa de força para carregar o peso, a carga, mas tu precisa de resistência para carregar essa carga. É força e resistência. E tem um outro porém que eu observei há alguns dias, que é a coordenação que é necessária também.